Olá, eu sou o Dr. Fabiano Novaes, eu sou médico ginecologista e obstetra e vou falar um pouco para vocês hoje sobre as doenças que têm transmissão sexual. Bom, quando a paciente chega no consultório, quando ela está com uma queixa ou de um corrimento vaginal ou de uma úlcera e ela pensa que aquilo pode ser transmitido pelo sexo, nós temos que ter uma abordagem e uma anamnese adequadas para essa paciente, sem constrangê-la, mas sabendo todas as formas de contágio sexual e todas as práticas sexuais que porventura essa paciente esteja realizando. Para que você faça a melhor anamnese, você não pode ter nenhum tipo de discriminação e você tem que ter empatia com a paciente. Dessa forma, você vai conseguir abrir o seu horizonte de diagnóstico, então acertando mais corretamente o tipo de lesão e o tipo de tratamento, fazendo um diagnóstico correto. Bom, o tratamento para as lesões, eles podem ser encontrados em qualquer livro. Isso não é o mais difícil. O mais complicado mesmo nas doenças transmitidas pelo sexo é o diagnóstico. Agora eu vou falar para vocês 3 doenças que podem ser transmitidas pelo sexo e que nós não vamos abordar nesse vídeo, porque são doenças que merecem uma abordagem maior, uma abordagem com mais tempo, uma aula só desse tipo de doença. A primeira é a infecção causada pelo HIV. O HIV, ele é transmitido sexualmente e as úlceras genitais, por exemplo, são, hoje nós sabemos através de estudos, uma das formas de maior transmissão do HIV via sexual. Então, o HIV, nós não vamos abordar nesse assunto, mas a gente sempre tem que pensar, quando você tem uma doença causada pelo sexo, uma pesquisa do HIV, eu acho bem interessante de você realizar. Outra coisa importante é a doença do câncer do colo do útero. O câncer do colo do útero, como nós sabemos, ele é transmitido pelo HPV e normalmente por via sexual. Eu já tive casos de pacientes que chegaram ao meu consultório com queixa de corrimento e durante o exame eu fiz um diagnóstico de câncer do colo do útero. Então, sempre deve ser examinada. Toda paciente que vem com diagnóstico ou com uma queixa, normalmente vem com uma queixa de corrimento ou uma queixa de uma úlcera genital, ela tem que ser avaliada, nós temos que fazer o exame especular para que essa paciente não tenha aí uma falha de diagnóstico que pode diminuir as suas chances de sobrevida se for um câncer de colo do útero. Então, pensou em corrimento, vamos pensar também no câncer do colo do útero, que é de transmissão sexual pelo vírus do HPV. A terceira é a hepatite C. A hepatite C também é uma transmitida por via sexual e toda paciente que chega com a queixa de uma doença sexualmente transmissível, eu também já peço os exames para a gente avaliar as hepatites. Vamos dividir agora essa nossa aula em dois sintomas assim mais prevalentes no consultório, que são as principais queixas da paciente. E se vocês fizerem uma abordagem correta dessas duas queixas, vocês vão chegar ao diagnóstico de uma forma assertiva em mais de 80% dos casos e vão resolver o problema da sua paciente de forma mais adequada possível. Bom, primeiro eu vou falar sobre os corrimentos vaginais. Antes de falar sobre o corrimento, nós temos que entender um pouco essa fisiologia vaginal. O pH da vagina é um pH ácido, por volta de 4,5 ou menor. Quando você tem infecção, por exemplo, por candidíase, esse pH vai ficar mais diminuído, vai ficar mais ácido. Quando você tem uma infecção por tricomoníase ou por Gardnerella ou vaginose bacteriana, esse pH vai subir, ou seja, ele vai ficar mais básico. Então, o tipo de pH vaginal, ele vai nos ajudar também no diagnóstico. Além, é claro, do tipo de corrimento. A cor do corrimento, o tempo que tem esse corrimento, tem de ser bem avaliados e vão nos ajudar no diagnóstico. A terceira coisa é o teste do KOH. O teste do KOH ele é realizado você colocando sobre uma lâmina a secreção que você fez ali no exame, você colheu. Você vai colocar uma gota dessa solução de KOH a 10%. Se você colocou essa gota e ficou um cheiro de peixe, indica vaginose bacteriana. Então,
deu aquele odor característico do teste do KOH, o diagnóstico de vaginose bacteriana ele é o mais possível ali naquele caso. E o que é vaginose bacteriana, afinal? Os lactobacilos acidófilos que vivem na vagina, chamados de flora Dodderline, ela mantém aquele pH ali por volta de 4,5 ou um pouco mais ácido. E quando ela entra em desequilíbrio, às vezes um estresse, você vai ter bactérias anaeróbicas ou bactérias facultativas que vão ali aumentar a sua incidência, causando as infecções. E a mais comum é a Gardnerella. Então, vamos agora à abordagem prática desse tipo de corrimento vaginal. O paciente chega para você com a queixa de corrimento vaginal. Você vai fazer a anamnese, perguntar quanto tempo, a cor, o tipo, se tem odor, se tem prurido vaginal, se a vagina está irritada ou não. E fazer o exame especular, sempre fazer o exame especular. Corrimento confirmado, nós temos dois grandes divisores de água aí. Existem serviços que tem microscopia. Aí você vai no microscópio, vai olhar se tem hifas, se tem aquelas clue cells, que são quando a Gardnerella está ali formando pequenos pontinhos em volta das células. Ou se você tem também a presença do tricomonas, você consegue ver isso através do microscópio. A maioria das vezes você não vai ter esse artifício. E aí vou te falar qual a melhor forma de abordar então um corrimento vaginal quando você não tem essa microscopia e você precisa fazer um diagnóstico. Eu indico medir o pH vaginal. Com uma fita de pH você vai ver se esse pH é mais ácido, se esse pH é mais básico. Fazer o teste do KOH também ajuda muito. Bom, se o pH deu ácido, pH ácido, o teste do KOH negativo, pensar em candidíase. Aí você vai olhar como é que é esse corrimento. Ele é grumoso? Normalmente a cândida tem um corrimento grumoso, parecendo uma nata de leite. Aí você viu esse corrimento grumoso, um pH ácido, teste do KOH negativo, tratar a candidíase. Bom, digamos que o KOH deu negativo, o pH deu ácido e não tem um corrimento, tem um corrimento que parece normal. Aí você vai pensar, pô, será que é fisiológico esse corrimento? Será que tem alguma alteração mesmo? Ou será que esse corrimento está vindo do útero? Aí nós vamos pensar numa DIP, que é a doença inflamatória pélvica. A doença inflamatória pélvica ela está muito associada principalmente com dor durante a relação sexual. Então, quando você pensa nesse diagnóstico, você vai fazer um toque vaginal, vai avaliar. Às vezes o pH pode estar um pouco básico também, por causa das bactérias anaeróbias. Você vai fazer um toque. Se durante a mobilização do útero tiver dor, pensar em DIP, doença inflamatória pélvica, e fazer o tratamento adequado. Se o pH é básico, né, ou o teste do KOH positivo, você já vai tratar a tricomoníase e a vaginose bacteriana. Bom, normalmente a gente usa o metronidazol. Então, pensar pH mais ácido, o teste do KOH, se tem dor durante a mobilização, tudo isso vai te ajudar no diagnóstico. Agora, a queixa é de úlcera genital, ou seja, a mulher está com a ferida na região vulvovaginal. O que eu vou pensar? O que é mais prevalente? Vamos pensar primeiro na prevalência das coisas para a gente poder fazer um diagnóstico mais assertivo. Porque existe a sífilis, que é muito prevalente e hoje em dia está aumentando demais. Nós temos também a herpes, transmitido pelo herpes vírus tipo 2, também é muito prevalente, está muito associada com estresse e apresenta aquelas lesões bolhosas que vêm antes de se formar a ferida vaginal. Outras menos frequentes são o cancroide, que é transmitido pelo Haemophilus ducreyi, o linfogranuloma venéreo e a donovanose. São menos prevalentes. Vamos abordar na abordagem sindrômica ali para fazer a diferenciação deles e quando você não conseguir a diferenciação, o tratamento. Nós também sempre temos que ter em mente
uma coisa que muitas vezes nós esquecemos, que é a vasculite. A vasculite autoimune, principalmente, que é a doença de Basset. Então, eu vou falar para vocês agora um fluxograma que vai ser bastante interessante e vai resolver a grande maioria dessas lesões. Se a mulher está com a ferida na região vulvovaginal, você vai seguir o seguinte fluxograma. Você viu lá a úlcera está presente na região vaginal. Essa mulher, ela tem uma probabilidade de ter doença sexualmente transmissível ou não. Então, se ela tem relação sexual, ela vai ter essa probabilidade. Se ela não tem ou nunca teve relação sexual, você vai pensar, ou será que não é uma vasculite autoimune? Será que não é um câncer de vulva? Também são dois diagnósticos aí importantes. Normalmente a gente faz biópsia para iniciar o tratamento. Se nós pensamos em doenças que são causadas pelo sexo, aí nós vamos nos fazer a seguinte pergunta: há quanto tempo essa úlcera está presente? Ela está há mais de um mês ou está há menos de um mês? Bom, se essa úlcera ela estiver presente há mais de um mês, há mais de 4 semanas, você vai sim tratar sífilis, cancroide, donovanose e fazer a biópsia. Não, essa lesão é uma lesão recente, é uma lesão que tem menos de 4 semanas. Você vai tratar sífilis e tratar o cancroide e marcar um retorno para essa paciente para você ir avaliando. Então, sempre pensar assim: quanto tempo? Mais de 4 semanas, vai tratar sífilis, cancroide, donovanose e fazer a biópsia. Menos de 4 semanas, tratou sífilis e tratou cancroide e vai marcar um retorno para essa paciente para você avaliar. Sempre você vai manter essa paciente sob seu olhar com um retorno, porque pode ser que não melhore e você vai pensar em outros diagnósticos possíveis. Nós temos lesões vesiculosas que precederam essa ferida. Ah, doutor, tem lesão vesiculosa sim, tinha umas vesículas, elas coçavam, elas ardiam. Se aconteceu isso, você vai pensar em herpes e já vai fazer o tratamento de herpes. Então, tem a ferida vaginal, lesão vesiculosa anterior, vamos tratar herpes. Não tem lesão vesiculosa, tem mais de 4 semanas, vamos fazer o tratamento sífilis, cancroide, donovanose e fazer a biópsia. Menos de 4 semanas, tratar sífilis e tratar o cancroide e manter essa paciente sob seu olhar. Digamos que você tratou de herpes, você achou que era herpes e esses sintomas persistiram por mais de 14 dias. Bom, se eles persistiram, você vai ter que fazer uma referência que pode ser um câncer de vulva ou pode ser alguma doença que você não tenha pensado ainda que pode causar uma úlcera, uma vasculite, por exemplo. A anamnese nessa hora é muito importante e a biópsia é uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente. Quando você for fazer a biópsia de vulva, ao contrário da biópsia do colo, você tem que anestesiar. Então você tem que fazer a lidocaína 2%, faz ali um pontinho, usa agulha de insulina para fazer toda a anestesia local e vai fazer a biópsia porque a região é muito dolorosa, porque ela é muito inervada. Bom, espero que tenha sido útil. É extenso esse capítulo aí, vocês sempre têm que pensar, eu creio que vai te ajudar muito pensar em abordagem sindrômica. Os corrimentos vaginais, pensar em abordagem sindrômica, também as úlceras e na úlcera um cuidado especial com relação ao câncer de vulva, que ele também está crescendo muito. E no corrimento, sempre tem um cuidado especial com a DIP, que é a doença inflamatória pélvica, que ela é muito prevalente, apesar de pouco diagnosticada. Bom, espero que tenha sido útil para vocês e muito obrigado pelo convite. Espero voltar aí podendo ajudar um pouco mais.